Estamos na semana do Natal e logo a gente associa essa data com presentes e família reunida. Contudo, esta não é a realidade de todos. Para quem está hospitalizado, há como tornar esse momento menos difícil? Será que os hospitais estão oferecendo um atendimento humanizado aos seus pacientes? É o que você confere no Saúde em Prática especial de Natal. E para falar sobre humanização nos hospitais, o nosso convidado é o Dr. Éder Treza, que é cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Éder, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Olha, é um prazer estar aqui, principalmente nessa época do Natal. Vamos ver se a gente consegue deixar uma mensagem de esperança e de positividade para os nossos ouvintes. Com certeza, eu acho que o assunto desse programa de hoje pode trazer muita coisa boa aí para o pessoal, Com certeza. Né? Bom, então para a gente começar esse assunto, doutor Éder, antigamente era comum as famílias terem seus médicos, né? Aquele médico da família, como era conhecido. O que aconteceu nesse meio tempo que a relação médico-paciente parece que ficou um pouco mais distante, até um pouco desumanizado até, eu acho que a gente pode dizer. Olha, em relação a isso, Juliana, eu tenho a impressão que existem duas coisas. Existe um certo romantismo de achar que a relação entre o médico e os pacientes naquela época antiga era melhor. Na verdade, naquela época antiga, o trabalho médico ele era oferecido muito mais para quem podia pagar. Então, a grande massa da população simplesmente não tinha atendimento médico. Simplesmente não tinha. Então, dizer que era mais humanizado... Toda vez que o médico ou a equipe de saúde, a enfermeira, se aproximam da família do doente, isso é muito positivo. A experiência atual, na nossa época, dos programas das equipes de saúde da família, mostram um atendimento do doente muito mais humanizado do que os atendimentos que são propiciados em ambulatórios e em pronto-socorros, por exemplo. Então, um pouco dessa coisa da humanização do médico de família antigo era aquela coisa, o médico foi na casa do doente, lá a família oferece um café para ele, o médico fica conhecido por nome, aquela coisa fica muito mais intimista e era a situação que criava a humanização, não é que todo mundo fosse muito melhor. Sim. Agora, a partir de qual momento, de qual contexto, a demanda pela humanização no atendimento de saúde ganhou mais força e tornou-se uma necessidade? Olha, o problema da humanização, na verdade, se a gente for ver historicamente, a medicina e a assistência às pessoas enfermas, ela é uma coisa que está radicalmente vinculada à humanização desde o tempo de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Durante todos os séculos que nos precederam, a atenção a pessoas enfermas sempre foi uma coisa fortemente carregada de fraternidade, de solidariedade, de cuidar. Então, isso não foi inventado na nossa época. O que foi inventado na nossa época foi a crise da humanização. Então, durante o século XX, com a grande expansão da medicina e a entrada em cena da medicina de massa, então toda aquela enorme massa de população que antigamente simplesmente não tinha atenção à saúde, passou a ter. E o atendimento de massa, ele quase que traz como um subproduto a distanciamento dos profissionais em relação ao doente. E com o advento de uma tecnologia muito sofisticada como nós temos atualmente, a tecnologia ela afasta mais ainda o doente. A massificação, portanto, da oferta de serviço e a tecnologia acabaram criando uma brecha na relação afetiva entre os profissionais de saúde e os doentes. E é para preencher essa brecha que entraram os programas de humanização. Que legal. Bom, nossa equipe foi até as ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre humanização e é o que a gente vai ver agora. Doutor, quais as diretrizes básicas para um atendimento mais humanizado? As coisas que devem ser abordadas para que haja humanização do atendimento, da atenção à saúde, são basicamente três coisas. A primeira coisa são as estruturas para os serviços, quer dizer, as condições de serviço.
desde prédio, equipamento, disponibilidade de remédio, equipe de saúde do tamanho que precisa, ter ambulância, ou seja, coisas da estrutura, ter as ferramentas para fazer medicina. Então, isso é um capítulo. Isso geralmente depende do poder público, do prefeito, do secretário de saúde e por aí vai. Um segundo grupo de coisas são as rotinas de trabalho. Quando eu tenho, por exemplo, um ambulatório, quem é que decide que hora que começa a atender? É às 6 da manhã? É às 9? Que documento precisa para o paciente ser inscrito e marcar uma consulta? Para ele fazer um exame, como é que é feito o exame? É o médico que marca ou o doente tem que ir lá tentar ver se ele consegue? Então, toda a rotina de atendimento, frequentemente, ela atende muito mais os interesses do médico, da enfermeira, do hospital, do pronto-socorro, do que do doente e da família do doente. Então, a estruturação das rotinas é o segundo capítulo. E o terceiro capítulo são aquilo que todo mundo pensa, obviamente, em humanização, que é o comportamento e a atitude dos profissionais de saúde em relação ao doente, do médico, da enfermeira, da assistente social. Então, quando a gente fala em pessoal de saúde, é bom que a gente lembre que todas as pessoas que entrarem em contato com o doente devem ser consideradas pessoal de saúde. O motorista da ambulância, o porteiro do hospital, a telefonista que recebe um telefonema para perguntar como é que o doente está passando. Então, todas as pessoas da estrutura hospitalar, da estrutura do ambulatório, do pronto-socorro, ou seja lá do que for, tem que ser orientado, educado, catequizado, estimulado a receber o doente de uma maneira especial. Porque ser profissional de saúde num serviço de saúde não é a mesma coisa que trabalhar num supermercado ou ser um funcionário de um banco. É isso mesmo. Agora, doutor Éder, a gente vai ver mais uma pergunta. É a vez da Nayara dos Santos perguntar. Vamos ver. Doutor, gostaria de saber, a família deve ser contemplada na relação humanizada? Olha, Nayara, essa coisa é tão óbvia, mas na prática ela acaba não sendo óbvia. As pessoas, quando vão para ser atendidas por médico ou vão para o hospital, dificilmente vão sozinhas. Criança não vai sozinha à consulta pediátrica, vai com a mãe, com a avó, com o pai. Uma pessoa idosa não vai sozinha. E mesmo uma pessoa adulta, geralmente o marido ou a mulher ou alguém da família vai junto. Porque então, a pessoa não está passando bem, né? A família é uma peça assim, fundamental de todo o processo de atendimento do doente. Mesmo porque não podemos nos esquecer que quando o doente vai para uma consulta, ou ele é internado, e quando ele tem alta, a continuação do tratamento em casa, que é feito por ele e pela família. Quanto mais o doente for dependente, uma pessoa idosa, uma pessoa que está acamada ou coisa assim, é a família que vai fazer isso. Então, é fundamental que o sistema de saúde explique as coisas para o doente, mas também explique para a família. Tem que explicar para a mãe, tem que explicar para o marido, tem que explicar para a mulher, tem que explicar para o neto que cuida da avó, essa coisa. Então, a família tem que ser considerada como integrante de todo o processo de atendimento e de tratamento também. Que legal. Bom, doutor Éder, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, a humanização pode ter reflexos no tratamento dos pacientes? Então continue com a gente, o Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco falando sobre humanização nos hospitais está Éder Treza, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Doutor Éder, grupos como os Doutores da Alegria, eles ajudam também na humanização? Olha, a resposta do doente ao tratamento e não digo aos tratamentos, até aos procedimentos que ele tem que ter submetido, uma quimioterapia, uma cirurgia, injeção na veia, passar sonda. Essas coisas são sempre muito desagradáveis e estressantes para o doente. Mesmo que não seja criança, seja um adulto, são procedimentos que deixam o doente inquieto. Então, a presença desses colaboradores no hospital traz um clima de relaxamento, de descontração, uma alegria de uma abertura de alegria.
que é um momento do doente como que gastar aquela adrenalina que está sufocando ele. Que legal. Bom, doutor Éder, a Ana Carolina tem uma pergunta agora e a gente vai conferir. Gostaria de saber como a humanização encara a visita de animais de estimação nos hospitais aos pacientes. Isso é uma boa pergunta. Ana Carolina. Isso. Olha, Ana Carolina, na verdade esse negócio de levar animais ao hospital, mais frequentemente cães, né? É uma coisa nova. E tem que ser visto assim com muito critério, porque não é qualquer cara que tem um cachorrinho bonitinho que vai levar um cachorrinho lá, porque tem os dois lados da moeda. Existe o lado de um certo relaxamento, às vezes um animal, esses animais geralmente são até carinhosos, muito receptivos, não só os doentes, como as pessoas que convivem com esses animais gostam deles. Mas tem que pensar em contaminação. De que eu saiba, não existe ainda uma experiência acumulada que avalie o quanto isso é bom. O trabalho com animais, por exemplo, tem negócio de ecoterapia, que é feito fora do hospital. Sim. E a visita de cães, às vezes no hospital, as experiências relatadas são muito positivas. Mas eu acho que tem que ser feito com muito critério, com gente que sabe, com gente treinada. Quer dizer, não é para uma pessoa ter um cachorro bonzinho, deixa ele entrar lá. Tem que ser uma pessoa que sabe que vai entrar em hospital. O que isso implica em termos de contaminação, em termos de higiene, né? perturbação da ordem. Quer dizer, tem que ser uma coisa bem pensada. Doutor Éder, em relação à UTI, como pode ser também empregada a humanização nesses casos? Não é que pode, Juliano. Acho que a humanização na UTI é absolutamente obrigatória. Porque se existe um lugar no hospital onde o doente é colocado numa situação totalmente artificial, e não só artificial, uma situação estressante, uma situação que induz o medo no doente, porque só vai para a UTI quem não está bom. Isso deixa a pessoa inquieta, com medo, fragilizada. Então, não pode isolar o doente lá e deixar um doente dentro de uma UTI 3, 4 dias sem nenhum contato com ninguém. Sim. Então, nós temos brigado por conta disso, brigado assim, entre aspas, para que, primeiro, as visitas à UTI sejam mais liberais. Existe uma tendência de médicos, e às vezes também de enfermeiras, muito mais de médicos, de restringir severamente visita à UTI. Normalmente uma pessoa, né? Uma pessoa das 2 às 3 horas. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que desde que a pessoa que vai visitar o doente seja uma pessoa vinculada ao doente por um vínculo familiar estável e por um vínculo familiar, às vezes até amoroso. É a minha mulher, para ela me visitar, eu tive infarto, ou sou eu que vou visitar a minha mulher, que ela foi operada de alguma coisa. A presença do cônjuge habitualmente é tranquilizadora, ela é assim, pacificante do espírito do doente. Então, acho que precisa ser mais liberal na abertura das visitas. Isso é muito importante. E a outra coisa que acontece muito em UTI é a falta de explicações para o doente. Se o doente está consciente e dá para conversar com ele tem que ser informado previamente de tudo que vai ser feito. Vai dar injeção, vai passar a sonda, por que está dando essa sonda, por que está dando esse soro, agora vai ter que ir lá fazer o raio-x, por quê? Quer dizer, quanto mais informação o doente recebe, mais ele fica tranquilo. O saber dá ao doente um certo poder sobre a doença, um poder assim, psicológico, claro. Né? E isso tranquiliza um pouco. Então, essas duas coisas na UTI, informar o doente, quando o doente não está consciente, informar a família do doente, ou o cônjuge, o pai, a mãe, aquela pessoa que está ali, que é o primeiro responsável, e deixar a pessoa ter visitas. Com certeza. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta, doutor Éder, e é da Elisângela Silva. Vamos conferir. Doutor, eu gostaria de saber se mudanças no ambiente hospitalar poderiam causar impactos no tratamento do paciente? Olha, tudo que representar organização dentro do hospital, organização assim, uma coisa racional, equilibrada, para colocar as coisas em ordem,
isso é sempre bom para o doente. Um hospital bagunçado, que não esteja limpo, que as coisas não acontecem direito, que o ambiente não é nem bonito, não é bom. Eu tive a oportunidade de ir num hospital na Holanda, em Maastricht, que tinha um corredor central, assim, que tinha lojinha, tinha floricultura, tinha jornaleiro, tinha um café para as visitas, café mesmo, café de máquina. Legal. Então, no ambiente, e tinha muita flor pelo caminho, assim, canteiros de flores. Aquilo dava um ambiente, nem parecia hospital. E era um hospital, assim, dava para ver a enfermaria, assim, lá daquele lugar. Vira um lugar então, mais acho que aconchegante, atualmente né? existe uma tendência a usar nos hospitais mais coisas coloridas, simpáticas, assim, confortáveis, e pode ter música ambiente mais discreta, não é para fazer barulho no hospital. Então, porque atualmente quando fala em oferecer alguma coisa para o doente, geralmente o pessoal quer pôr uma televisão no quarto. Tá bom, põe a televisão no quarto. Bom, você já escutou 1 hora de televisão no Brasil? É só corrupção, traficante, guerra, acidente. Não tem uma coisa assim tranquilizadora para o doente. Então, às vezes, televisão no quarto, ela pode ser um negócio mais de trazer um segundo tipo de angústia para o doente, que não é aquele da doença. É potencializar E pode o ter estresse. coisas melhores, pode ter coisas melhores do que isso, né? Com certeza. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, doutor Éder. E no próximo bloco, como está a saúde no Brasil no quesito humanização? E tem também o quadro de olho no tratamento. É já já aqui no Saúde em Prática. O Saúde em Prática está de volta e hoje falando sobre humanização nos hospitais. E para nos esclarecer, recebemos aqui o Dr. Éder Treza, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Agora, antes de continuarmos com o nosso bate-papo, tem o bloco de olho no tratamento com foco na humanização. Roda aí. Olá, eu sou Marcos Vinícius Marques, diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, e nós estamos aqui para falar sobre as tendências de humanização nos hospitais. A nossa preocupação já começa com o cliente quando ele chega no hospital. Então nós temos o concierge que o recebe lá na portaria, assim como a sua família, faz a internação e ele é transferido para a enfermaria. Na enfermaria tem todo um cuidado de um grupo de enfermeiros e também de técnicos para dar um conforto maior, além da hotelaria que vai tentar manter o ambiente onde ele vai ficar internado dentro das condições que ele tem na sua residência. Há atividades no dia a dia, no cotidiano dos funcionários para com os pacientes, a maneira como eles tratam esses pacientes, como eles cuidam desses pacientes, são todos fatores de melhora e recuperação mais rápida. Diariamente nós estamos pesquisando e avaliando o que é melhor para esses pacientes que estão internados. Nós nos preocupamos muito com o Natal, com o final de ano, onde a pessoa já emocionalmente ela já está debilitada. Então, para nós, tornar o ambiente o mais próximo da sua residência, da sua família, o que ele vinha tendo antes, é função do hospital e uma preocupação muito grande. E nós fazemos isso todos os anos aqui no nosso hospital. A nossa avaliação em relação aos hospitais públicos, há uma tendência natural de que gradativamente isso possa ser implantado nos hospitais públicos. É lógico que o que nós temos hoje, na grande maioria dos hospitais públicos, é uma dificuldade na chegada, dificuldade na internação, dificuldade no transporte, dificuldade em se marcar um exame, de se marcar uma cirurgia. Então são vários problemas que você tem, mas que eu acredito que tem que ter uma melhora e nós não temos dúvida. A qualidade ela é importante, a humanização ela é importante e é a tendência que os hospitais venham, num futuro, a ter todas essas atividades que nós fazemos nos hospitais particulares. A humanização hoje, como nós tínhamos dito, é fundamental e primordial no andamento de um hospital. Ela impacta diretamente na recuperação, no tempo de internação, que é muito mais curto, e faz com que esse paciente se reabilite o mais precoce possível e tenha alta o mais precoce possível para se direcionar para a sua residência.
Muito legal essa preocupação que o senhor Marcos Vinícius tem com a humanização. Agora, doutor Éder, essa é uma realidade presente somente em hospitais particulares? Olha, Juliana, eu acho que de jeito nenhum. Bom, a primeira coisa que talvez a gente devesse pensar é que no Brasil, vamos dizer aqui em Bauru, em Botucatu, a percentagem de população que tem acesso ao hospital particular e à clínica particular é pequena. Você pegar aí, eu não sei o número, mas eu chutaria que não deve ser maior que 20%. Ou seja, a grande massa da população se serve dos hospitais vinculados ao SUS. Então, é preciso que a humanização esteja no hospital público, porque é para atender a maior parte das pessoas. Claro. Essas colocações feitas pelo Dr. Marcos, né, são muito legais, quer dizer, do ponto de vista de preocupação com o acolhimento do doente, as condições de recepção, o trato até tipo hotelaria que o hospital oferece para o doente internado, isso tudo é muito importante. Mas a humanização, como eu disse no começo, vai muito além disso. A relação específica do médico com o doente, orientando o doente, explicando as coisas para ele, deixando o doente participar da decisão das coisas, opera ou não opera, faz tal exame ou não faz, fica internado ou não fica, essas coisas têm que ter a participação do doente e da família do doente. Então, tomar muito cuidado para não reduzir a humanização a um problema de conforto de hotelaria. Sim. O doente é bem recebido, recebe flores, não sei o quê, mas todo mundo faz as coisas contra a vontade dele. Quando ele vê, já está com sonda, quando ele vê, já está lá embaixo para fazer um exame que ninguém falou para ele. Então a humanização tem que ser uma coisa, tem a parte do conforto e tem a parte do respeito à dignidade da pessoa que tem que decidir junto com os profissionais de saúde. Então eu acho que isso é fundamental. Agora, doutor, para a humanização conseguir ser bem executada, é importante também que os profissionais tenham boas condições de trabalho, né? Então, Juliana, toda vez que a gente fala da humanização, a primeira coisa que aparece na linha de frente é a relação do médico com o doente. Sim. Tem que lembrar também da relação da enfermeira com o doente. Mas não é só isso. Todo o sistema que funciona em função do doente tem que funcionar direito e tem que ser humanizado para o funcionário. Então, existem muitos hospitais, e isso não é raro, hein? Isso é muito comum. Muitos hospitais em que o número de funcionários para atender uma enfermaria de 10, 15 doentes é muito pequeno. Então, aquele enfermeiro ou aquela enfermeira que fica de plantão de noite à noite tem que atender 10, 12 pessoas e ele não tem a menor condição de fazer isso bem feito se ele é sozinho. E isso é muito comum. Então, isso cria uma sobrecarga grande para aquele funcionário, cria um estresse, uma angústia e até uma certa assim, sensação de impotência. Isso interfere com a qualidade da atenção dada ao doente e pode desumanizar o atendimento e piorar o atendimento do ponto de vista até científico, terapêutico mesmo. Então, eu acho que essa adequação do corpo de funcionários às necessidades do tamanho do serviço é problema do sistema público. O prefeito, o secretário de saúde tem que cuidar disso. Sim. Ou o diretor do hospital tem que estar atento e ele vê até onde ele consegue chegar para melhorar isso. Porque senão fica só atacando a fogueira, mas alguém do lado continua colocando gasolina. Sim. Doutor Éder, o Ricardo Sbeggen tem também uma pergunta para você. Vamos ver. Doutor, com essa loucura nos hospitais hoje em dia, você acha que os profissionais na área de saúde eles estão capacitados para lidar com a humanização na prática? Pela natureza das pessoas, tanto médico como enfermeira, na maior parte das vezes, são gente boa. Olha, e eu não estou falando isso de boca para fora. Nós fizemos um levantamento no Hospital das Clínicas de Botucatu, entrevistamos perto de 700 e tantos doentes sobre como eles, doentes, viam a qualidade do atendimento que eles tinham recebido. Como é que eles viam isso? Para você ter uma ideia, nesse grupo de doentes, no final de uma entrevista de 20 minutos, nós fechamos a entrevista com a seguinte pergunta: o senhor ou a senhora poderia dar uma nota para o atendimento que o senhor recebeu hoje, assim, de 0 até 10? De quase 700 doentes, a média da nota foi 9,5. Olha que beleza. Pô, isso significa que há um grau de humanização importante. Então,
Quando nós entrevistamos doentes, estavam tendo altas do hospital, foram operados, trataram de alguma coisa, a maior parte dos doentes saem agradecidos, felizes. Pode ter uma ou outra queixa de alguma coisa, mas a grande maioria acha que foi bem atendido. Então, eu acho que as escolas de medicina e de enfermagem, apesar de que elas precisam melhorar isso, eu acho que elas passam um pouco essa ideia de que a medicina tem um pouco de sacerdócio, ou tem pelo menos um pouco de uma alta dose de humanização, de ser solidário. E a gente eu até falava para os alunos, olha, fazer medicina, fazer enfermagem é pôr o amor em ação. E o amor em ação é que humaniza. E é realmente uma belíssima profissão, né? Agora, doutor Éder, o programa já está chegando ao fim. Eu quero também dar um recado para o pessoal de casa que o doutor tem uma publicação, né? Então, quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre a humanização, tá aqui um pouquinho do trabalho do doutor Éder, Humanização da Atenção à Saúde, do Discurso à Prática. Esse é o livro que a gente aproveita e deixa de dica para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, né, doutor? Esse livro é fruto de uma síntese do nosso trabalho de humanização, mais de 10 anos trabalhando com isso. E tem umas coisas bem práticas, se alguém estiver interessado, tá aí. Tá ótimo, doutor Éder. Muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Juliana. Eu deixo a minha mensagem aqui para o pessoal que está em casa e para os doentes que estão internados nesse momento, perto do Natal, que se vistam de esperança, que a medicina hoje em dia não é que salva tudo, mas a medicina tem um poder enorme de ajudá-los. Espero que vocês estejam um Natal em paz e que Deus abençoe vocês, que o ano que vem seja rico de saúde e de coisas positivas. A gente assina embaixo aqui nas palavras do Dr. Éder e aproveita. E a gente também quer, claro, desejar a todos que nos assistem uma ótima celebração do Natal, com muita saúde, é claro. Bom, e a gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.